Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos rodar o nosso código linha a linha, beleza? Então, antes de seguir, já deixa o like aí, mano, se inscreve no canal se não está inscrito e bora lá. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, quando a gente acessa a URL, né, o nosso browser, o que ele retorna para a gente é uma response, tá? Isso aqui é baseado ao que a gente viu umas 2 ou 3 aulas atrás sobre requests e responses, tá? Se você não lembra aí, acessa o vídeo lá. Eu vou deixar o link aí na descrição para você relembrar o conceito de request e response, tá? Então, quando a gente digita ali a URL 127.0.0.1 no nosso browser e aperta Enter, né? O nosso browser ele está fazendo uma request ao nosso web server, no caso ao Flask, tá? E aí quando a gente tem um retorno ali na tela de Hello World from Flask, tá? Isso ali nada mais é do que uma response que foi obtida do web server. Então, na primeira linha, tá, do nosso código, a gente está importando da classe Flask, tá? A gente está importando do módulo Flask, desculpa, a classe Flask, tá? Então, from Flask, a gente está importando Flask. Na segunda linha, a gente criou uma instância de um objeto Flask e atribuímos, tá, a variável app, beleza? Então, a gente atribuiu a variável app à instância que a gente criou, chamada Flask, tá? Então, quando a gente chamou ali também, entre parênteses, né, underline, underline, name, underline, underline, e sempre que a gente tiver um underline, underline e alguma coisa escrita e mais um underline, underline, a gente dá, né, a esses carinhas aí o nome de dunder alguma coisa. Então, quando a gente tem underline, underline, a gente chama de dunder, tá bom? D-U-N-D-R, dunder. E aí a gente chamou o dunder name, tá? Que é um construtor Flask, e a partir desse argumento o Flask sabe exatamente aonde encontrar os arquivos para rodar o nosso web server. Na terceira linha a gente é apresentado, né, na verdade, ao decorador de função, tá? E o que é um decorador de função? Um decorador de função ele altera o comportamento de uma função existente sem alterar o código fonte, tá? Então a gente tem uma função e a gente tem um decorador de função. Esse decorador de função é como se fosse uma DLC de um jogo, né? A gente está colocando mais funções, né? A gente está dando mais funções para aquele jogo, no caso para a nossa função, sem alterar o jogo todo. Então a gente só está alterando uma parte da nossa função para dar mais funcionalidade para ela. No nosso aplicativo, então, a gente está falando que quando a gente digitar lá no nosso browser a URL principal, que é o 127.0.0.1, tá? A gente vai ter a nossa função ativada, tá bom? Então não é importante saber como a mágica funciona do decorador de função, apenas que funciona, tá? Então na quarta linha aí a gente tem uma função regular do Python que quando invocada retorna uma string, tá bom? Então a gente criou uma função, definiu que a saída ia ser uma string e a saída é Hello World from Flask. Na quinta linha a gente pediu ao Flask para rodar o nosso servidor, ou seja, a gente pediu para iniciar o nosso servidor lá no nosso terminal, beleza? Então, para a próxima aula aí, a gente vai estar vendo mais um pouco sobre template HTML e tudo isso para a gente começar a mexer aí no nosso web app, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Se gostou, mano, deixa o like, se inscreve no canal se não está inscrito e a gente se fala na próxima. Valeu, falou e tchau!